luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de
louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Que bom começarmos essa manhã adorando ao nome de Jesus, o Rei dos Reis, convidando Ele para tomar o lugar dele é na nossa vida, dentro do nosso coração, o lugar dele é na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, e nós somos convidados dia a dia a levarmos Ele para todas as pessoas, porque também nós já cantamos, nós viemos aqui para adorá-lo, para dizer que Ele é o nosso Deus. Nós viemos a este mundo com essa missão e você está mais do que convidado a fazer parte do que Ele tem feito no mundo. Nós estamos passando aí por um momento de transição, né? Espero que em breve possamos estar junto do nosso novo local de adoração, do nosso novo local de comunhão, onde nós estamos sonhando com um lugar para as crianças brincarem, escutarem das tias as histórias maravilhosas que a Bíblia nos conta. Nós queremos estar juntos também, comemorando e celebrando o batismo, celebrando a entrada de pessoas na nossa igreja. Cada pessoa está sonhando com isso, mas para isso a gente precisa fazer a nossa parte, entregar o nosso dízimo, entregar a nossa oferta, nos colocarmos à disposição para que nós possamos estar nesse lugar e mantermos a nossa responsabilidade. Aqui no Salmo 126, chama Cântico de Peregrinação, que é o momento que nós estamos aí vivendo, né? O salmista fala assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Que esse seja o nosso canto, que as pessoas ao nosso redor vejam grandes coisas fez o Senhor pelo povo da Igreja Batista 21, e por isso nós estamos alegres. Que nós possamos ofertar muito mais do que o nosso dinheiro, os nossos dons, as nossas vidas, e que seja uma oferta de alegria, de amor, para que se multiplique no reino de Deus, através das nossas vidas, através da nossa igreja. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como oferta viva em Seu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Senhor, muito obrigada porque o Senhor nos ama e o Senhor nos escolheu para sermos o Teu povo. Pai, nos ensina a compartilharmos a Tua palavra
o Teu amor às pessoas que nos cercam. Nos ensina também a contribuir cada dia mais em prol do Teu reino, Senhor. Contribuir financeiramente. E nós confiamos que a nossa oferta, Senhor, dada com alegria, dada do nosso esforço, Senhor, do nosso suor, porque é o Senhor que nos fortalece, mas nós cremos que essa oferta vai se multiplicar e nós conseguiremos manter o nosso novo local, nós conseguiremos ajudar as pessoas que estão necessitadas, nós conseguiremos fazer tudo o que o Senhor colocar diante de nós. Muito obrigada porque o Senhor nos ama e obrigada por podermos fazer parte do que o Senhor quer fazer através da nossa igreja. Em nome de Jesus que eu agradeço. Amém. Bom dia para você que está conosco, ouvindo, assistindo, cultuando com a gente. Nós estamos hoje, vamos começar uma nova série de pregações baseado no Evangelho do Reino de Deus, olhando para o Sermão do Monte de Jesus. Então eu quero te convidar para Mateus capítulo 5, quero ler com você. Mateus capítulo 5, uma mensagem bem conhecida nossa. E sabe que eu aprendi com os judeus que, embora tenham a Escritura Sagrada, o Antigo Testamento, como texto fundamental para a fé deles, eles têm um núcleo específico. Eles têm um core, um núcleo duro da Escritura, que é a Torá, os livros da lei, os livros escritos por Moisés, os 5 livros que temos na nossa Bíblia. E olhando para o Novo Testamento, para a Nova Aliança, a gente pode olhar, e toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda ela é proveitosa, disse Paulo a Timóteo. Mas dentre a Escritura Sagrada, nós temos especial olhar para o Novo Testamento, porque o Novo Testamento diz para nós dessa nova aliança, diz para nós desse momento e desse contato de Deus conosco de forma diferente a partir da encarnação em Cristo. E dentro do Novo Testamento, os textos dos Evangelhos, ou de Lucas, ou de Paulo, ou de João, o núcleo duro dos Evangelhos, a parte principal do Novo Testamento, aliás, são os Evangelhos. Os Evangelhos são para nós a parte principal do Novo Testamento, porque eles contam a história de Jesus, eles contam a obra de Jesus, eles dizem aquilo que Jesus fez e disse para nós. É importante porque toda vez que eu me deparo com um tema difícil no nosso mundo, na nossa sociedade, um questionamento, um momento de aconselhamento, eu sempre penso em primeiro lugar, o que os evangelhos dizem a respeito disso? O que Jesus falou para nós sobre isso em específico? E dentre os evangelhos, dentre os textos de Mateus, Marcos, Lucas e João, dentre todos os 4 evangelhos, nós temos um núcleo de estudo especial, chamado Sermão da Montanha. É exatamente o núcleo que está em Mateus 5, 6 e 7. São apenas 3 capítulos da Escritura, mas concentram o maior bloco de ensino de Jesus em sequência. E eu vou ler o capítulo 5. Nesses dias a gente vai seguir aqui por esses 3 capítulos. Nós vamos começar aqui pelo 5.
Olha só o que Jesus diz, Mateus capítulo 5. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois estes verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos orar? Pai amado, que o Espírito Santo do Senhor nos tire toda a distração, de forma que a gente possa nos concentrar naquilo que o Senhor tem para falar conosco nesse momento, e para aquilo que o Senhor quer fazer na nossa mente e no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Essa semana, além da angústia costumeira de preparar uma pregação, de pensar aquilo que Deus quer falar conosco, foi me colocado mais angústia. Mais angústia porque é uma série nova, então sempre uma angústia do que, qual é o momento nosso, o que nós devemos falar, o que Deus tem para nós neste momento da nossa igreja. Fiquei pensando muito nesses dias. Nesse momento de transição de espaço físico, nós estamos nos despedindo do espaço onde estamos. E estamos em vistas de um novo espaço que ainda não temos os recursos financeiros para pagar, mas estamos crendo que vai dar certo, que Deus vai nos dar os recursos e a gente vai conseguir ter um espaço, inclusive ou principalmente para a volta dos cultos presenciais. Esse é o meu sonho do momento. Mas não bastasse isso, há também a angústia a respeito do momento que estamos vivendo no mundo e no Brasil. No mundo, nós estamos assistindo os horrores da tomada de poder no Afeganistão pelo Talibã. Os horrores de um fundamentalismo religioso, sim, fundamentalismo religioso. Os talibãs, eles surgiram como um grupo de estudo do Alcorão, do texto sagrado do Islã. Aliás, talibã significa estudantes, numa das línguas daquele povo. E eles surgiram para resistir ao socialismo da União Soviética, inclusive financiado pelos Estados Unidos no período da Guerra Fria. Eles foram se fortalecendo naquela época. E já estiveram no poder antes, foram derrotados, foram tirados do poder pelo próprio Estados Unidos, na chamada Guerra ao Terror, depois do 11 de setembro de 2001, sob o governo Bush. Agora, sob o governo Biden, são tiradas as tropas, o exército norte-americano, e rapidamente o Talibã toma o poder. E isso significa uma desgraça para aquele país. Uma imposição religiosa fundamentalista que cerceia direitos, que mata mulheres apedrejadas, que as proíbe de ir à escola. É esse grupo que atirou na Malala, porque ela era, desde cedo, uma militante pelo direito das meninas de estudar, direito de ir à escola. É isso que estamos vendo. É esse mal que estamos vendo. Um escritor famoso, que agora não me lembro o nome, diz que os homens maus são ainda mais perversos quando fazem a sua maldade em nome de Deus.
os homens maus são ainda mais perversos quando fazem a sua maldade em nome de Deus. É isso que a gente está vendo lá. Bom, e do lado de cá das nossas fronteiras, parece que a coisa não está muito boa também. Nós estamos às vésperas do 7 de setembro, do dia da independência do Brasil, e há uma grande movimentação e convocação para manifestações em favor do atual presidente da República. O que, a priori, não há problema algum a respeito disso. Manifestações numa democracia, desde que pacíficas, são bem-vindas. Cada um defende o que quer, faz o que quer, se manifesta dentro do respeito e da paz. O problema é quando essas manifestações, elas vêm com apelos ditatoriais, antidemocráticos, violentos, armados. Nisto reside um problema grave. Uma disputa de poder que, a priori, também é padrão democrático. Uma certa tensão entre os poderes é natural. Aliás, a democracia, ela é pensada com um sistema de freios e contrapesos que justamente procura tensionar e equilibrar os poderes entre legislativo, executivo e judiciário. Então, essa lógica e um certo nível de tensão entre os poderes, em situação e oposição, em concordâncias e discordâncias, é razoavelmente natural, digno de uma democracia, onde não há um poder totalitário, e sim poderes que se equilibram. Os discursos controversos também são naturais. As visões de mundo, as ideologias, as compreensões a respeito disso ou daquilo, também são totalmente legítimas, desde que respeitosas e democráticas. Desde que haja a possibilidade de discutir adequadamente cada um dos pontos, e mesmo não convencendo o outro, mas respeitando o seu ponto de vista. Mas o momento parece muito perigoso, porque parece que a gente está ultrapassando esse limite da civilização. Parece que a gente está ultrapassando esse limite das compreensões ideológicas diferentes. Parece que a gente está ultrapassando esse limite que todos pensamos diferente, mas pensamos de forma democrática e entendemos que o país precisa continuar sendo uma democracia. E aí sim, isso se torna perigoso. Se torna perigoso porque um talibã surgiu na história. Um sistema e um grupo de gente que vai se fortalecendo como milícia e vai se apoderando do poder e, inclusive, usando ideologia religiosa para isso. Toma o poder e impõe a sua religião e a sua moral, e não só a sua religião, como a sua visão de religião. Porque que aquele país, o Afeganistão, é um país islâmico, muçulmano, isso todos nós sabemos, assim como tantos outros. Mas este grupo religioso impõe a sua leitura da Escritura Sagrada, impõe a sua leitura fundamentalista da Escritura Sagrada. E por isso mata, e por isso persegue, e por isso cerceia direitos. E é justamente isso que nós não queremos. É justamente isso que nós não queremos nem para nós, nem para ninguém. É justamente isso que nós não queremos no Brasil e nem no mundo. Deus nos livre de um sistema ideológico, político, fundamentalista, antidemocrático, que quer impor na base da força, da bala, do fuzil, as suas ideias. Isso é loucura. E isso é loucura diante da própria Escritura Sagrada. Isso é loucura diante do ensino de Jesus. E é por isso que nós vamos conversar aqui sobre o Evangelho do Reino. Sim, do Reino de Deus.
Porque nada é mais importante na Escritura do que o ensino de Jesus a respeito do reino de Deus. E se a gente não entender a respeito do reino de Deus, provavelmente a gente não entendeu nada. Se a gente não entender o que significa o reino de Deus, anunciado por João Batista, trazido por Jesus, a gente não entendeu nada do Evangelho. A gente não entendeu nada. E o núcleo duro desse ensino sobre o reino está aqui, o chamado Sermão da Montanha. Nesse momento de Jesus, e aliás, sobre o reino de Deus, o pastor Léo acabou de fazer uma série no PG muito legal. E eu e o Lucas também estamos estudando com um dos nossos mentores a respeito do reino de Deus, numa série de estudos também muito bacana. Então tem sido uma experiência legal falar desse assunto, estudar esse assunto. Esse momento aqui de Jesus é um momento de popularidade. Jesus já curou, já libertou endemoniados, já curou doentes, já ficou famoso. Os versículos anteriores falam da fama de Jesus, dele pregando as boas novas do reino e fazendo o bem a pessoas, de forma que as multidões começaram a segui-lo. E aí é diante dessas multidões que ele se pronuncia, que ele sobe ao monte, de forma que a sua voz seja melhor projetada para que todos ouçam. E ele começa dizendo: bem-aventurados são os pobres de espírito. Bem-aventurado significa feliz, em algumas traduções bíblicas é feliz, ou até mais que feliz. E Jesus vai falando aqui essa felicidade, essas bem-aventuranças, de forma até contraditória à nossa realidade, ou aquilo que nós podemos pensar sobre felicidade. Porque ele diz que a felicidade está com os pobres, a felicidade está com os que choram, porque serão consolados. A felicidade está com os humildes. A felicidade está com os que têm fome e sede de justiça. A felicidade está com os misericordiosos. A felicidade está com os puros de coração. A felicidade está com os pacificadores. E a felicidade está com os perseguidos. E aí a lógica nos faz dar uma bugada assim na cabeça. Você fala assim: mas que felicidade é essa que Jesus está dizendo? Felicidade no choro? Felicidade na pobreza de espírito? Felicidade nessa sede e fome de justiça? Felicidade na perseguição? O que quer dizer isso? O que Jesus está ensinando a respeito disso? Bom, lembra que Jesus está ensinando a respeito do reino de Deus? Lembra que Jesus está falando a respeito do reino de Deus e está contrapondo o reino de Deus aos reinos deste mundo? Sim, essa é a realidade. Jesus se contrapõe a todos os reinos desse mundo. Aliás, se você lembra do texto de Daniel e da visão de Daniel com a grande estátua, e aquela estátua que significa os reinos do mundo, e a profecia dizia que vem uma pedra que não é lançada por mãos humanas, e que ela pega no pé da estátua de barro, e que a estátua cai, se quebra inteira. Pois é, a pedra angular é Jesus. É por isso que Jesus diz para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra que destrói os reinos desse mundo, a pedra que confronta os reinos desse mundo, a pedra que faz cair aos pedaços todos os reinos desse mundo, é a pedra que os construtores rejeitaram, conforme Pedro disse. É Jesus, essa pedra angular, sobre a qual a igreja está edificada. É Ele essa pedra. E essa pedra inverte os valores do mundo. Essa pedra vai na contramão de muitos valores mundanos que possamos ter. E é por isso que as bem-aventuranças, então, nos parecem um tanto contraditórias. Mas elas encontram resposta e respaldo nessa realidade invertida do reino de Deus, onde os pobres de espírito recebem em primeiro lugar o reino de Deus, sim, porque a recepção do reino de Deus, ela se dá fundamentalmente por um passo de humildade. Aqueles líderes religiosos que resistiram a Jesus,
demoraram a entender o reino, demoraram a entrar nesse reino, a ponto de Jesus dizer: olha, as prostitutas, os cobradores de impostos estão entrando no reino antes de vocês, religiosos. Porque aquelas pessoas, prostitutas, cobradores de impostos, que eram a escória da sociedade dos tempos de Jesus, foram os primeiros a reconhecer-se pecadores, foram os primeiros a se reconhecer como quem precisa do Salvador, como quem precisa adentrar neste reino de Deus. Então, o primeiro passo para a felicidade segundo o reino de Deus, segundo o caminho de Jesus para alcançar os reinos dos céus, é essa pobreza de espírito, que podemos simplificar por humildade, por reconhecimento da nossa condição de pecadores, que necessitam de um Salvador, e encontram em Jesus e na sua graça essa salvação. Bem-aventurados também os que choram, porque serão consolados, sim. O nosso choro, o nosso luto, a nossa dor, nesse reino encontrará consolo. Se deparará com o Espírito Santo Consolador. Se deparará com aquele que enxugará de nossos olhos toda lágrima, como está escrito em Apocalipse. Haverá um lugar, haverá um caminho para nós, onde não haverá mais choro. Bem-aventurado também esses humildes que receberão a terra por herança. A nossa conquista da terra não será bélica. A nossa conquista da terra não dependerá dos fuzis e das armas que possamos comprar. A nossa conquista da terra não dependerá das batalhas travadas com este mundo. A nossa conquista da terra já foi se dada por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele já conquistou na cruz toda a terra. E Ele está pronto a nos dar toda essa terra por herança. Nós que adentramos o reino. Também para este reino, é feliz aquele que tem fome e sede de justiça, porque será satisfeito. Sim, o reino de Deus é um reino de justiça. Não da nossa justiça, que muitas vezes está mais para a vingança do que para a justiça. Não para a justiça dos homens, que também, por mais elaborada que seja, encontram as suas falhas, mas por uma justiça divina, que em primeiro lugar foi executada na cruz em Jesus Cristo. E nós sim devemos continuar caminhantes nesse reino, crendo e lutando por justiça pessoal, moral, social. Precisamos tanto disso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque esses obterão a misericórdia. Uma característica da entrada do reino e da felicidade segundo o reino é ser misericordioso, é ser misericordiosa. Tenha cuidado com pessoas que atuam e funcionam na perspectiva do olho por olho e do dente por dente. Cuidado com as pessoas justiceiras demais, porque o caminho do reino de Deus é um caminho de misericórdia, é um caminho de receber e dar misericórdia. É essa a troca que acontece no reino. Felizes também são aqueles que são puros de coração, porque esses verão a Deus. A nossa pureza, o nosso coração puro, entregue a essa nova realidade do reino, será um caminho para a gente conseguir ver a Deus. Felizes também são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E eu gosto de uma versão italiana da Escritura Sagrada, que diz que os pacificadores, na verdade, são operadores de paz. Bem-aventurados ou felizes são os operadores da paz. Porque pacificadores, às vezes a gente pode pensar o pacificador como alguém passivo, alheio às realidades e aos conflitos existentes. Alguém que vive no mundo da lua e não está olhando o que está acontecendo e não está, às vezes, se posicionando diante do que está acontecendo.
Mas eu gosto de pensar no pacificador como um operador da paz. Como alguém que no seu trabalho executa a paz. Trabalha por essa paz. Se posiciona em nome dessa paz. E como nós precisamos de pacificadores no momento tão bélico que estamos vivendo. Num momento de discurso de tanto ódio, de tanta intolerância. Como precisamos de pacificadores, de pessoas que trabalhem efetivamente pela paz, de pessoas que se empenhem com seus dons, com seus talentos, com a sua energia, com a sua influência, com toda a sua capacidade empenhada na operação da paz. Nós não podemos perder de vista que o ministério principal que Deus nos deu a todos nós cristãos é o chamado ministério da reconciliação. A Escritura diz que Deus estava reconciliando consigo o mundo em Jesus Cristo, na cruz. E nos deu o ministério da reconciliação. Reconciliar o homem com o outro, reconciliar o homem com Deus, reconciliar o ser humano com a sociedade, reconciliar o ser humano com a natureza, reconciliar o ser humano consigo mesmo. Quantas pessoas rompem consigo mesmo, cometendo suicídios, por exemplo. É um rompimento com a vida, é um rompimento consigo mesmo. E como precisamos de operadores de paz e de reconciliação. Atuantes intensamente para isso. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Perseguição na história da igreja cristã é padrão. Perseguição aos discípulos de Jesus aconteceu muitas vezes ao longo da história. Aliás, Jesus disse, olha, se me mataram, não vão fazer coisa boa com vocês. Agora, isso não quer dizer que a gente precisa procurar a perseguição. Isso não quer dizer que a gente precisa se meter em confusão para depois dizer que somos perseguidos em nome de Deus. Não, não é isso. Mas sim, é possível que quando a gente adentra as nuances do Evangelho, quando a gente adentra a realidade do reino de Deus e propaga esse reino, é possível sim que sejamos perseguidos, que sejamos incompreendidos. De um lado e de outro, do aspecto ideológico, ou político, ou religioso. Ou somos liberais, ou somos conservadores demais. Ou somos isso, ou somos aquilo. Quantas vezes Jesus foi acusado de todo lado? João Batista também. Aliás, Jesus chega a dizer uma vez para os fariseus, né? Os fariseus estavam criticando Jesus porque ele não jejuava, nem os discípulos dele jejuavam. Pelo contrário, eles frequentavam festas e comiam com pecadores e etc. E aí os fariseus reclamam de Jesus a respeito disso. Jesus diz para eles, olha, eu não estou entendendo vocês. Porque o João Batista, que vivia em jejum pelo deserto, comendo mel silvestre e gafanhotos, vocês diziam que tinham demônios. Agora eu que estou aqui com vocês, como e bebo com as pessoas, você diz que eu sou um comilão e beberrão. O que vocês querem, afinal de contas? Ou seja, tem gente que necessariamente gosta de causar problema. Tem gente que necessariamente gosta de provocar perseguição. Tem gente que necessariamente gosta de provocar confusão. Tem gente que necessariamente quer provocar tumulto, confusão social, brigas e etc. Tem gente que é o trabalho da vida, é a perturbação da paz, em tudo quanto é lugar. Tem gente que tem isso, parece que como meta de vida. Mas nós seremos chamados de felizes, desde que essa perseguição, os insultos, as calúnias, forem porque nós estamos engajados no reino de Deus. Porque nós estamos engajados na misericórdia, nós estamos engajados na justiça, nós estamos engajados na humildade de receber esse reino, nós estamos engajados nessa pureza de coração, nós estamos engajados em operar a paz, mesmo no mundo de guerra.
nós estamos engajados nessas coisas. E aí o texto vai dizer no final: alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Eu queria dizer para você não perder de vista esse reino de Deus. Não perder de vista essa realidade espiritual, mas que também é histórica, porque o reino de Deus entrou na história em Jesus e não saiu mais. Ele está aqui, ele está entre nós, ele está em nós. Essa realidade que é espiritual, mas que é também histórica, mas que em nada se assemelha aos reinos desse mundo, às batalhas desse mundo, às tomadas de poder desse mundo, aos mecanismos, às armas desse mundo, em nada se assemelha. Porque nós lutamos com outras armas. A nossa arma é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A nossa autoridade não é nossa, é do nome de Jesus. A nossa ação é uma ação em serviço. O nosso engajamento não é um engajamento pelo poder, mas é um engajamento para servir. É outra coisa, é um reino invertido de fato, esse reino de Deus. E é a partir dessa vivência que a gente precisa conduzir a nossa vida. E se a gente não entender isso, a gente não entendeu nada da Escritura. E pior, a gente pode cometer muitos erros e muitas tragédias se a gente não entender direito a mensagem de Jesus e da Escritura Sagrada. A gente pode criar no nosso país um talibã evangélico para tomar o poder, para impor compreensões bíblicas fundamentalistas. E isso não vai ter nada a ver com Jesus, e sim com poderes eclesiásticos, sim com essa lógica romana de misturar política com religião e impor a religião a partir de cima. Isso não tem nada a ver com o movimento de Jesus, isso não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus não quer tomar o poder desse mundo. O reino de Deus tem todo o poder no céu e na terra, disse Jesus. Mas o reino de Deus é essa influência na sociedade, dessas pessoas que se engajam em causas e lutas, pacíficas, misericordiosas, amorosas, humildes. E é assim que o reino de Deus vai se espalhando e vai produzindo seus frutos. E o convite nosso como igreja, e o nosso desejo maior, é que a gente seja um sinal, um apontamento, uma agência, um espaço de comunhão e de aprendizado a respeito desse reino, que com certeza extrapola a nossa realidade institucional, que com certeza extrapola o lugar onde a gente está, que com certeza extrapola a nossa própria vida, porque é muito maior que nós. Mas sim, nós somos parte dele. Nós somos súditos, servos deste tal reino. E é nesse reino que militamos juntos. É nesse reino que nos chamamos de irmãos. É nesse reino que andamos de mãos dadas, sustentando uns aos outros, servindo uns aos outros, lutando uns pelos outros, mas em amor, em serviço, em misericórdia, em graça, ao modelo do nosso Rei Jesus, ao modelo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a Ele que servimos e não podemos nunca perder de vista quem Ele é, o que Ele nos ensinou e qual missão Ele nos deixou nessa terra. Por isso eu quero te convidar a orar nesse momento. E quero também que você venha para a mesa conosco. Sim, você viu a mesa aqui desde o início. Hoje é dia de ceia do Senhor. Hoje é aquele dia que a gente se aproxima com o pão e com o cálice, anunciando, rememorando a morte e a ressurreição do Senhor. Então venha para a mesa. Venha para a mesa como você está. Venha para a mesa de forma com quem você é.
Aqui a nossa ceia é livre, a nossa ceia é para pecadores mesmo, a nossa ceia é para todos esses carentes da graça e da misericórdia de Deus. É esses que Jesus chama para o seu reino. Por isso, Ele chama a mim e a você agora para isso. Pai amado, obrigado, Senhor, pela graça maravilhosa do Teu reino, que nos alcançou, que nos convocou à missão. Usa, Senhor, a nossa vida nessa luta por sinalizar o Teu reino nesse mundo. E não deixa, Senhor, a gente perder de vista, não deixa a gente se distrair, não deixa a gente ficar cego de ódio, de raiva, de qualquer outro sentimento ruim que faça nos perder de vista o horizonte do Teu reino, daquilo que é a felicidade, vivendo no reino do Senhor e cumprindo com a justiça que vem do Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos oriente e nos guie, Senhor, neste Teu reino. Amém. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas contemplo esta cruz, porque Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, tem por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar.
Esse hino é muito bonito, né? E ele faz a gente lembrar, já que estamos falando sobre reino de Deus, trazido, inaugurado por Jesus, nosso Rei e Senhor, que o nosso Rei, ao contrário dos reis deste mundo, que matavam para conquistar o seu reinado, Jesus é um Deus que conquista o seu reinado morrendo, se entregando por nós pecadores. Portanto, entre matar e morrer, entre matar e deixar-se ser morto, ser executado, Jesus deixa-se ser executado, mas vence a morte, porque ele ressuscita. E ressurreto, ele come com os discípulos. E o apóstolo Paulo, quando vai registrar, lá em 1 Coríntios 11, ele diz que Jesus, na noite em que foi traído, aquela última noite com os seus discípulos, com os seus amigos, o texto diz que ele toma o pão e parte. E diz: tomai e comei, esse é meu corpo, que é partido por amor de vós. Então você vai pegar o seu pedacinho de pão, a sua bolacha, aquilo que você separou aí para este momento, para esse nosso memorial. Quando participamos, e para nós é muito, muito precioso esse momento. É muito especial para nós vivenciarmos um momento em que relembramos do corpo e do sangue de Jesus. Então, você pode tomar o pão e comer. A Escritura Sagrada continua e diz que, na sequência em que ele parte o pão e dá aos discípulos, ele também toma o cálice de vinho. E diz: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois fazendo isso, vocês anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Sim, parte do nosso papel como igreja é anunciar, é demonstrar, é viver nesse mundo, anunciando, vivendo essa lógica do reino de Deus, aguardando até que ele venha. Então nós tomamos o cálice, que é o memorial do Novo Testamento, do sangue de Jesus derramado na cruz, na esperança de que ele volte, de que ele venha a concretizar o seu reino, a termos, enfim, um novo céu e uma nova terra, a reconciliar de fato todo mundo e todas as coisas, e ter tudo isso debaixo dos seus pés, e ele sendo o único cabeça de todo mundo, de todo o universo, de todos nós. Vamos tomar o cálice. Obrigado, Jesus. Obrigado por morrer por nós. Obrigado por ressuscitar, por vencer a morte e reinar para todos sempre. E nesse momento, Senhor, em que lembramos, participamos do Teu corpo e do Teu sangue, queremos mais do que nunca participar do Teu reino, da Tua ressurreição, da Tua nova vida e de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nos torna, Senhor, participantes, dia após dia, deste Teu reino, de misericórdia, de paz, de justiça, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vamos louvar mais um pouco e terminar esse culto como começamos, adorando ao nosso Deus.
Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós perfumamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós preparamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, tome o lugar de honra, tome o lugar de honra, tome o lugar de honra. Nossa vida é tua, Jesus. Toma o teu lugar nas nossas vidas. Uma ótima semana para todos vocês. Amém.